Graças a Deus, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Amém. Que bom, querido, que você está aqui. Celebrar em família da fé, né? Esse dia tão especial, esse dia tão gostoso, que é o nosso culto de Natal. Não sei se vocês perceberam, a gente tem uma decoração diferente aqui hoje. Agradecer ao Rafa, a Cat, ter ofertado para nós toda essa decoração de Natal aqui. Não só ofertou, mas colocou a mão na massa e preparou para nós com muito carinho, hein? Você pode aplaudir Jesus na vida deles, queridos? Amém. Quero compartilhar, querido, com vocês algo muito prático da parte do Senhor. O tema da mensagem de hoje é um pouco diferente. Coloca para mim aqui, Estevão. Vamos ver no 3. 1, 2, 3. Jesus nunca. E a pergunta dos céus para nós nessa noite é: o que Jesus nunca, querido? Em tantas coisas que Jesus fez, em tantas coisas que Jesus viveu e foi o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo de homem de Deus, de filho amado de Deus. Jesus, ele nunca disse algumas coisas. O que Jesus nunca disse? Jesus, por onde ele passava, a multidão acompanhava ele. Onde Jesus entrava, nas casas onde ele entrava, as pessoas se espremiam para ver ele. Não era para ver a pessoa de Jesus, querido. Porque fisicamente Jesus, ele era uma pessoa comum para aquele tempo. Jesus era um judeu comum, querido. De pele comum, de cabelos, de barba comum para aquele tempo. As pessoas não procuravam Jesus, não iam até ele por causa da beleza física dele. As pessoas não procuravam Jesus para ouvir um intelectual religioso da época. As pessoas não procuravam Jesus, querido, por causa dos seus seguidores no Instagram, no X, em outras plataformas digitais. As pessoas procuravam Jesus porque ele carregava, ele era a presença manifesta de Deus na terra. Amém? Em todas as coisas que Jesus falou, Jesus, eu acho impressionante, querido, que Jesus, ele não desperdiçava palavras. Jesus foi um homem que soube tratar com os mais simples daquele tempo. Jesus sabia tratar com as pessoas mais simples. E Jesus sabia estar diante dos reis, diante dos poderosos daquela época. Jesus não desperdiçou uma só palavra. Mas existem algumas coisas que Jesus nunca disse. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A primeira coisa é uma das coisas que eu mais falo aqui nas minhas mensagens. Talvez você esteja pensando, o que o pastor mais fala? Primeiro, Jesus nunca disse que seria fácil. Você pode olhar para essa pessoa linda do seu lado aí e falar para ela: Jesus nunca disse que seria fácil. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16, e eu vou ler com você o verso de número 32 e 33. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 32. Eu vou ler na NVI aqui, Estevão. Esse capítulo de João 16, ele é muito interessante porque ele fala do final do ministério de Jesus, ele fala de uns dos últimos dias de Jesus aqui. E ele trata também algo muito específico que Jesus estava compartilhando com os seus discípulos. João 16, 32 diz assim: aproximando-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, disse Jesus. Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo.
eu venci o mundo. Amém? Jesus nunca disse que seria fácil, querido. O próprio Senhor Jesus, ele disse, agora vocês estão aqui comigo, mas daqui a pouco vocês não estarão mais comigo. Isso causava espanto nos seus discípulos. Quando Jesus falava que ele estaria sozinho, quando Jesus falava que ele iria ser traído, isso causava um alvoroço entre aqueles homens que estavam com ele no dia a dia. Porque aqueles homens nunca imaginaram, querido, que Jesus morreria da maneira com que ele morreu. Aqueles homens, muitos deles olhavam para Jesus, e muitos religiosos naquela época também, olhavam para Jesus, alguns como Messias, alguns como um simples profeta da época, mas eles não esperavam alguém tão comum, tão simples, que seria o Cristo, o Salvador, o Redentor. Isso causava estranho naqueles homens. Jesus dizia para ele, agora vocês estão aqui comigo, daqui a pouco não vai sobrar ninguém. Ninguém. Vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Esse texto, querido, ele é muito importante para mim, porque meu pai, ele falava algo muito interessante. Meu pai foi um homem, um trabalhador rural, estudou até a 4ª série. Mas todas as vezes que falava, pai, você vai ficar sozinho? Ele falou, não, eu não vou ficar sozinho. Mas quem vai ficar com o senhor? Eu e Deus. Meu pai falava isso, falou isso a minha infância inteira. Todas as vezes que falava de ficar sozinho, meu pai sempre falava, eu nunca estou sozinho. Minha mãe faleceu muito cedo, querido. Eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe faleceu provavelmente entre 45 e 47 anos de idade. A mãe morreu muito cedo. Meu pai não se casou depois. E eu cresci ouvindo meu pai dizer que ele nunca estava sozinho. Meu pai era alguém que não conhecia a palavra de Deus, que não conhecia o Jesus que nós conhecemos hoje. Mas ele tinha uma convicção, querido, no seu coração. E não era algo da boca para fora, querido. Com a fé dele, com aquilo que ele conhecia do Senhor, ele sempre dizia, eu nunca estou sozinho. Jesus, ele está dizendo exatamente isso para os seus discípulos. Que eles seriam espalhados, mas o Pai estaria com ele. O verso número 33, ele diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Presta atenção na profundidade dessa palavra de Jesus, querido. Porque para muita gente hoje, para muitas pessoas, as pessoas têm tudo, querido, só não têm paz. Tem muita gente, querido, que tem casa, mansões, apartamentos caríssimos, carro do ano, garagens cheias de carro. Muitas pessoas nas suas casas compram o que querem, quando querem e com valor que se pode comprar nesse mundo. Mas muitas dessas pessoas não têm a paz. E você sabe por quê, meu irmão? Que muitas dessas pessoas ainda não encontraram a paz. Porque a paz não é um lugar. A paz, ela é uma pessoa. Jesus, ele sabia disso. Ele diz, em mim vocês terão paz. E ele completa a frase dizendo, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus aqui, querido, parecem palavras pessimistas, mas são palavras extremamente realistas para aquele tempo, para hoje e até o final dos tempos. Jesus, querido, viveu muita coisa aqui nessa terra, e não só viveu, como ele sabia que nós viveríamos muitas coisas aqui nessa terra. Se você pesquisar depois na sua casa o significado dessa palavra aflição no original, no grego, ela é uma palavra difícil até de dizer, mas o significado dela vem de prensa, vem de ser prensado, vem de ser esmagado. Jesus era alguém, foi um homem que soube
passar por aflições. Jesus foi alguém que quando chegou num lugar, no jardim chamado de Getsêmani, e Getsêmani ali também era um lugar de prensa, Jesus ele foi prensado, ele foi esmagado. Jesus ele sentiu no seu corpo físico toda a dor, querido, toda a angústia que se pode imaginar nessa terra. E ele disse: vocês terão aflições. Vocês, em algum momento, vocês passarão pela prensa. E a prensa muitas vezes, querido, ela pode vir de várias formas na nossa vida. Mas assim como foi com Jesus, a questão não é onde, quando e por que nós estamos sendo esmagados. Jesus ele foi prensado num lugar chamado Getsêmani, querido, num jardim. Muitas vezes nós somos esmagados em lugares bonitos. Muitas vezes nós somos esmagados por circunstâncias legais. Mas assim como Jesus, o que importa para ele, querido, o que importava para o Pai, era aquilo que sairia dele quando ele fosse esmagado. E o que importa para Deus, querido, para o nosso Pai, muitas vezes, Deus não tem prazer, querido, em esmagar ninguém. Deus não tem prazer em ferir ninguém. Mas o resultado disso importa e importa muito para Ele. A questão é o que sai de nós quando nós somos pressionados. O que sai de nós quando nós somos esmagados por um problema, por uma crise. O que sai de nós quando alguém pisa no nosso calo, assim como diz os antigos. O que sai de nós quando nós somos caluniados. O que sai de nós quando os outros falam mal de nós. Isso é o que importa para o nosso Senhor. Por isso que Jesus, as palavras dele diz: vocês terão aflições. Jesus nunca prometeu uma vida sem luta, meu irmão, sem dor, sem adversidade. Pelo contrário, ele nos avisa que quando nós vivêssemos nesse mundo, marcado pelo pecado, marcado pela injustiça, nós teríamos aflições, nós teríamos oposições. Em outras palavras, Jesus estava nos alertando, os seus discípulos e a nós, que as aflições são algo inevitáveis. Poxa, pastor, mas está tão estranha essa mensagem, né? Só falando sobre aflição. Vai melhorar, querido, amém? Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas esse mesmo texto, querido, ele traz algo muito poderoso para nós. Lembra que eu falei que o importa não é o que fazem conosco, mas é o que sai de nós? O que não importa é o lugar, quando, aonde nós estamos sendo prensados. Porque, querido, aqui tem muita gente. No mundo existe muitos cristãos. Existe muita gente hoje que está sendo prensado na vida financeira. Tem gente que está sendo prensado nos relacionamentos. Tem gente que está sendo prensado em tudo quanto é lugar. Mas Jesus disse uma coisa para mim e para você: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Aí agora, olhando para essa palavra, meu irmão e minha irmã, quem que tem ânimo diante de uma aflição? Porque ânimo fala de alegria. Ânimo fala de contentamento. Ânimo fala de uma disposição do nosso coração em estar feliz, em estar alegre. Quem tem bom ânimo, querido, diante de uma circunstância difícil? Quem tem bom ânimo diante de um problema no casamento? Quem tem bom ânimo diante de um problema financeiro? Quem tem bom ânimo diante de um diagnóstico médico? Quem que tem bom ânimo diante de uma situação de perca? Ele diz: tende bom ânimo. Aqui Jesus ele chama os seus discípulos e a nós a uma atitude interior de coragem e de confiança. Não é um ânimo baseado nas circunstâncias, meu irmão.
Muitas vezes nós esperamos ter ânimo, esperando que a situação melhore. Mas esse ânimo que Jesus está nos dizendo, esse ânimo que Jesus está nos ensinando nessa noite, é um ânimo independente das circunstâncias. O que Jesus espera de mim e de você, querido, é que quando nós fomos pressionados, é que quando nós fomos esmagados, é que quando nós fomos prensados, nós tenhamos bom ânimo. Amém? É isso que Jesus espera de nós. É como se Jesus dissesse, mesmo em meio às lutas, não deixe o seu coração ser dominado pelo medo, pelo desespero, pela dor. Tende bom ânimo. Você pode olhar para essa pessoa do seu lado e dizer para ela, tende bom ânimo. Pastor, por que Jesus disse para nós termos bom ânimo? A própria resposta dele, querido, está no texto. Se você acompanhar comigo, ele começa dizendo que no mundo nós teremos aflições, e ele nos direciona a nós termos bom ânimo, e no mesmo texto ele nos dá a resposta. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Jesus estava dizendo, querido, que ele já venceu. Aleluia! Ele já venceu por nós. Amém? É sobre isso que Jesus estava dizendo, querido. Essa é a chave de tudo que ele declara, que ele já venceu mesmo antes da cruz. Jesus ainda não havia passado pela cruz. Jesus ainda não havia sido crucificado. Jesus ainda não havia levado sobre si a nossa dor, o nosso pecado. Jesus ainda não havia cravado na cruz o nosso escrito de dívida. Mas mesmo assim, ele já dizia, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como que Jesus venceu o mundo, pastor? Primeiro, Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Você sabe como que Jesus venceu o pecado, meu irmão? Jesus venceu o pecado através da obediência ao Pai. Jesus foi alguém, querido, sem pecado. Jesus foi um homem como nós, com as mesmas necessidades fisiológicas do que nós, com as mesmas dores do que nós, com as mesmas aflições do que nós. E o que fez ele vencer o pecado foi a obediência ao Pai. Jesus também venceu o mundo. Como que Jesus venceu o mundo, pastor? Jesus venceu o mundo não argumentando, discutindo, querido, quem estava certo, quem estava errado. Jesus venceu o mundo firmando valores eternos que está na palavra de Deus. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás e seus demônios. Como que Jesus venceu Satanás e seus demônios, pastor? Jesus venceu Satanás e seus demônios com a autoridade que Deus havia lhe concedido. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. E por último, querido, Jesus venceu aquilo que era invencível. Jesus venceu a morte. Amém? Jesus venceu aquilo que parecia invencível. Ele venceu a morte através da sua ressurreição. Amém? Você pode aplaudir Jesus aí, querido? Amém? É por isso que ele disse, querido,
É por isso que ele não disse que seria fácil. É por isso que ele disse que no mundo nós teríamos aflições. É por isso que ele disse para nós termos bom ânimo. É por isso que ele disse que ele venceu. E se hoje, querido, nós estamos nele, se hoje nós estamos nele, através de Jesus, querido, nós já vencemos tudo aquilo que Jesus venceu, amém? Eu e você, querido, nós já vencemos, não pela nossa capacidade, não porque nós somos bons, não, pelo contrário, irmão, pelo contrário, é porque ele venceu, aleluia, é porque ele nos deu, é porque ele nos resgatou. E a segunda coisa que Jesus não disse, a primeira coisa é que ele disse que não seria fácil. A segunda coisa também que ele não disse é que nós estaríamos sozinhos. Abre comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28 e verso de número 19. Jesus disse que você não estaria sozinho. Amém? Mateus 28, 19. Eu vou ler com você o verso 19 e o verso 20. Portanto, esse texto é bem conhecido também, é onde Jesus dá as coordenadas do ide para os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer e a tudo o que eu ordenei a vocês. E por último ele disse: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, querido? Jesus não diz: vão e ganhem as pessoas para mim. Jesus disse: vão e façam discípulos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe qual talvez seja a nossa maior responsabilidade hoje, querido, como homem, como mulher de Deus? Não é ganhar as pessoas para Jesus. A nossa maior responsabilidade hoje é fazer discípulos. Não sou eu que estou dizendo. Eu estou afirmando aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. Jesus poderia dizer qualquer outra coisa, querido, para os seus discípulos. Jesus poderia dar qualquer outra ordem, ou várias outras ordens, mas ele deu apenas uma: vão e façam discípulos. Quando eu penso nisso, querido, Jesus, ele, se tem algo que nós vamos prestar contas, e nós vamos prestar contas, quando Jesus voltar e quando nós nos encontrarmos com ele, é onde estão os nossos discípulos. Jesus não vai cobrar, querido, do pastor Fábio onde estão os seus discípulos, ou vai cobrar também do pastor Fábio. Ele não vai cobrar segundo o cargo que nós temos na igreja. Ele vai cobrar de todos os seus discípulos. Onde estão os seus discípulos? Eu estarei com você, querido. Jesus não prometeu, querido, uma ajuda à distância, tipo EAD. Ele não prometeu para os seus discípulos: ó, vocês vão, e quando vocês precisarem de mim, vocês fazem uma chamada de vídeo. Liga no WhatsApp lá por chamada de vídeo, e aí eu ajudo vocês a como fazer as coisas aí. Não. Jesus não disse para os seus discípulos: vão, e depois vocês entram lá no Google Meet lá para a gente fazer uma reunião. Não. Jesus, ele mandou, ele enviou os seus discípulos, e ele deixou uma promessa para os seus discípulos. Ele diz: vão e façam discípulos, e saibam de uma coisa: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi a promessa, querido, de Jesus. Mesmo após a sua ascensão aos céus, ele continua próximo através do Espírito Santo. Não é uma presença simbólica, querido.
Não é um amuleto, não é um patuá que Jesus prometeu para mim e para você. A promessa dele de estar conosco é uma promessa presencial todos os dias. É algo real, é algo presente, querido, é vida real, diária, com Ele, caminhando com Ele, falando com Ele, chorando com Ele, sorrindo com Ele, se alegrando com Ele todos os dias. Querido, nós precisamos entender isso. Se eu e você, meu irmão, nós entendermos isso no nosso espírito, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada por Ele. Se nós entendermos que Ele está conosco todos os dias, meu irmão, se Ele entender que não é se o pastor está vendo ou se o pastor não está vendo, se nós entendermos que não é se a minha esposa está perto ou se a minha esposa não está perto, se nós entendermos isso aqui, porque Jesus está conosco, meu irmão. Ele está conosco, amém? Todos os dias, meu irmão. Todos os dias. A promessa dele, querido, não foi só para o dia bom. Eu estarei com vocês somente no dia bom. No dia feliz. Não. No dia bom Ele está conosco. No dia mau, Ele está conosco. No dia normal, Ele está conosco. No dia que nós estamos mais para baixo, assim. Não sei se vocês têm esse dia, assim. Tá meio para baixo, né? As emoções estão meio gritando, a nossa alma está, às vezes, gritando um pouco mais alto. Jesus está conosco, querido, nesse dia. Até nos piores dias, querido, da nossa vida. Até nas coisas mais obscuras que alguém pode fazer, ou que nós mesmos já fizemos nessa vida. Jesus estava conosco, querido. Sabe por quê, querido? Porque havia uma promessa dele. E Ele cumpre a sua promessa. Ele cumpre a sua palavra. Essa foi a promessa dele. Ele nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Ele disse, eu estarei com vocês. Não é uma presença simbólica, é algo real, é algo de vida diária. E é todos os dias, queridos, sem interrupções, não só nos dias bons, espirituais ou fáceis, é também nos dias de dúvida, é também nos dias de cansaço, é também nos dias de dor, é também nos dias que a fé parece fraca. Jesus está sempre conosco. Aleluia! Não existe um dia sequer, querido, que Jesus está longe de quem decidiu caminhar com Ele. Você decidiu caminhar com Ele, querido, amém? Sim ou não? Não existe nenhum dia na sua vida, meu irmão, que Jesus não está com você. Não existe nenhum dia, minha irmã, por mais que as suas emoções tentem gritar, que Jesus não está com você. Essa foi a promessa dele, querido, para nós. E até quando, pastor, que Ele estaria conosco? Até o fim dos tempos. Não é uma promessa perecível, que tem prazo de validade. Não é uma promessa de tempos em tempos, como era na velha aliança. Não era uma promessa como aqueles homens de Deus, os patriarcas da fé, experimentaram. Não era uma presença que vinha sobre a vida deles e logo saía para uma situação comum. Ou para eles realizarem algo. Não. É uma presença diária, meu irmão. É uma presença única. E não tem prazo de validade. Até o final dos tempos. Ah, Jesus. A promessa não tem prazo de validade, querido. Ela atravessa gerações, ela atravessa crises, ela atravessa perseguições e ela atravessa a própria morte. A própria morte. Jesus nos garantiu, querida, a sua presença até tudo se cumprir plenamente. O sentido profundo da promessa, querido, Jesus disse isso
após dar a grande comissão para os seus discípulos, ele envia os seus discípulos para uma missão difícil. Não era fácil, mas ele não enviou eles sozinhos. E terceiro e último ponto: Jesus nunca nos condenou. Você pode repetir comigo? Jesus nunca nos condenou. Evangelho de João, capítulo de número 8 e verso de número 1. Esse texto é tremendo, querido. João 8, 1. Deixa eu virar esse vento para mim aqui, porque está quente aqui em cima. Evangelho de João, capítulo número 8, verso número 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, e ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher e em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. Esse texto é muito poderoso, querido, para nós. Muitas vezes nós olhamos para essa mulher aqui, e foi uma mulher que foi pega num ato de adultério. Existem muitas reflexões e muitas perguntas que nós podemos nos fazer quando olhamos para esse texto. A primeira é: ninguém adultera sozinho. Onde estava o homem que adulterou com essa mulher? Só que só essa mulher, querido, ela foi levada diante de Jesus. E o adultério naquela época, o adultério, querido, sempre foi algo abominável aos olhos de Deus. E aquela época era algo que era levado a sério isso. Se a mulher ela fosse pega num ato de adultério, ela não só seria, ela deveria ser apedrejada diante de várias pessoas. E aqueles homens, aqueles mestres da lei, eles chegam diante de Jesus. E esse texto ele é muito interessante, porque diz que Jesus, aquela mulher é pega e eles trazem aquela mulher diante de Jesus. Ele diz: Mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor o que diz? Querido, pensa numa saia justa que Jesus estava aqui. A lei dizia que a mulher deveria ser apedrejada. E eles trazem aquela mulher para eles apanharem Jesus. E diz que Jesus ele começa a escrever algo no chão com o seu próprio dedo. Eu gostaria de saber, assim como você, o que Jesus estava escrevendo com o seu dedo no chão. Eu creio que era algo que fazia parte daquele contexto. Eu creio que Jesus não escreveria algo só por escrever ali. Eu creio que foi algo que fez aqueles homens olharem para aquilo e prestarem atenção naquilo que Jesus estava escrevendo.
E aqueles homens querendo apanhar Jesus, querido, de alguma forma. E a resposta de Jesus aqui, ela foi sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, olhando para aquela mulher, ele diz: qual de vocês que não tem pecado pode pegar a pedra e pode atirar nela? Jesus nunca nos condenou, meu irmão. Jesus nunca te condenou, minha irmã. E a Bíblia diz que aqueles homens, ao invés de pegarem aquelas pedras que já estavam preparadas para apedrejar aquela mulher, a Bíblia diz que foi saindo um a um, começando dos mais velhos até os mais novos. E quando talvez aquela mulher percebeu, não existia mais ninguém ali, querido. Jesus, olhando para ela, disse: mulher, ninguém te condenou? Sabe quem que representa, querida, aquela mulher ali? A minha, a sua, a nossa vida. Muitas vezes nós se tornamos muito bons em acusar os outros. Muitas vezes, olhando para esse mundo, vivendo nessa terra cheia de pecado, nós nos tornamos pessoas especialistas em querer tirar o cisco do olho do outro. Sendo que a própria palavra diz para nós primeiro tirar a trave do nosso olho. Nós nos tornamos pessoas que querem muito condenar os outros, a atitude dos outros. Mas nós nos esquecemos muitas vezes que aquela mulher ali, querido, que a Bíblia não cita o nome dela, aquela mulher representa a minha, representa a sua. Aquela mulher representa o meu, representa o seu pecado. Aquela mulher representa o nosso pecado ali. E sabe o que Jesus fez, querido, com o nosso pecado? O mesmo que ele fez com aquela mulher. Ele não nos condenou. Ele diz: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. E ele diz: nem eu. Você pode repetir comigo? Nem eu. Nem eu. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Mas sempre como Jesus, ele é didático, querido. Ele diz para aquela mulher: ninguém te condenou. E eu também não te condeno. Mas ele deu um ensino para aquela mulher. Ele diz: vá e abandone o seu pecado. Jesus nunca disse que seria fácil, querido, a nossa caminhada aqui. Mas ele disse para nós termos bom ânimo. Jesus também nunca disse que nós estaríamos sozinhos, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus nunca nos condenou. Eu sei que você fechasse os teus olhos por um instante. E que você percebesse, querido, o amor dele, que percebesse a graça dele. Quem é esse? Percebesse o favor dele, querido, que foi liberado sobre a sua vida. Percebesse o Espírito Santo agora ministrando o seu coração, querido, visitando a sua vida. Que você percebesse agora o cuidado dele por você ao longo de todos esses anos.
Que você percebesse a graça, o favor dele que foi liberado, que foi derramado sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores de nada. Gostaria que você percebesse agora a fidelidade dele ao longo desse ano, querido, para com a sua casa, para com a sua família. Oh, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado pelo teu amor por cada um de nós aqui, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos condenou, Pai. Pelo contrário, o Senhor nos amou. O Senhor não virou as costas para nós, Pai, quando nós éramos inimigos do Senhor. O Senhor não nos fez mal, Senhor, quando nós te pregamos naquela cruz, Senhor. O Senhor não nos retribuiu, Pai, segundo aquilo que nós merecíamos. Pelo contrário, Pai, a tua palavra diz que o Senhor levou consigo todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Nós enchemos o nosso coração de gratidão nessa noite, Senhor. Nós enchemos a nossa vida de gratidão, Senhor. Adora o Senhor, querido, em nome de Jesus.